Olá, sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do Flash Score Podcast. Eu sou o Ricardo Oliveira Duarte. Comigo neste episódio estarão a Helene Trevisan, que vai conduzir, juntamente comigo, uma entrevista muito especial a Lucas Rafael, o zagueiro do Red Bull Bragantino, uma história absolutamente imperdível, mas, naturalmente, temos que falar do clássico, o Grenal, com o Eduardo Gerac, a história que os números contam desse grande jogo, desse grande clássico. Antes de mais, claro, já sabe, siga aqui o Flash Score Podcast no YouTube, vá às nossas redes sociais, estamos no Instagram, estamos também no Twitter. Seja bem-vindo então ao segundo episódio do Flash Score Podcast. Eduardo Gerac foi clássico a sério, 3-2, muita emoção. E qual é a história dos números desse Grenal 440, Eduardo? Olá, Ricardo. Realmente Grenal é Grenal, né? Tivemos muita emoção até o último minuto. Na verdade, assim, antes do jogo começar, né, e depois também, a gente teve o encontro aí do melhor ataque da competição, que era do Grêmio, que antes do jogo tinha 40 gols, né, agora tem 42, contra o pior ataque do Campeonato Brasileiro do Inter, que tinha 20 e agora tinha 20 e agora tem 23. Ou seja, acabou dando o pior ataque do campeonato. Isso, os números, né, mostram que o Inter continua com aquele mesmo problema de não conseguir ter tanta eficiência. O time do Cudê está criando um bom volume de finalizações, né, como podemos ver aí no nosso quadro, na nossa arte, mas não está conseguindo transformar essas finalizações em gols. Não seria surpresa se o Inter tivesse ontem goleado o Grêmio, mas na verdade é que criou muita chance e não conseguiu fazer muitos gols, né? O Rocher ainda falhou nos 2 gols que o Inter tomou, nos 2 gols que o Grêmio fez, e aí tivemos aquele final eletrizante, né? 3-2, quase o Grêmio empatou ali nos últimos minutos. Essa é o que os números nos dizem, né? Em termos de finalização, em termos de gols feitos, né? O Grêmio, por outro lado, teve uma eficiência de 100%. Foram 2 chutes a gol e os 2 chutes entraram, né? Tanto o gol do João Pedro, gol de fora da área, quanto a cobrança de falta também do Luis Soares de fora da área, né? O Soares que fica invicto aí, né, no Grenal. São 3 jogos, 2 gols, sendo que ele tem 2 vitórias e um empate. Eduardo, quem olha para a estatística que acabamos de ver, a estatística Flash Score, que pode ser acompanhada ao minuto nas nossas transmissões, quem olha para essa estatística vê, por exemplo, a questão da posse de bola em 51% para o Grêmio. No entanto, quem, como eu, teve a felicidade de estar no estádio, viu uma história diferente do jogo. O Internacional claramente mandou, apesar de ter sofrido no fim, e havia, a meio do jogo, essa diferença era muito maior a favor do Internacional, por exemplo. Os números, por vezes, quase que mentem, não é? Induzem-nos, pelo menos, num ligeiro erro. Exatamente. Se a gente for fazer uma estratificação, né, das posses de bola, realmente o Inter, que fez 2-0, né, logo no início do segundo tempo, né, o gol ali aos 3 minutos, né, do Wanderson, ali já parecia que a partida estava resolvida, né, 2-0, a torcida do Inter vibrando demais, né, afinal de contas, acabou sendo, né, a primeira vitória em Grenais desse ano, e realmente aí o Inter começou a dar a bola para o Grêmio, né? Eu acho que até a experiência do meio da semana na Libertadores pesou demais. O Cudê colocou o time mais atrás, né, do meio do segundo tempo para o final do jogo. O Inter acabou ali num 5-4-1. E do outro lado, o Renato tentou fazer o que o Diniz fez no jogo da Libertadores. Colocou vários atacantes na frente, mas acabou não dando certo dessa vez para o Grêmio, né? O Renato, que depois do jogo, inclusive, foi embora direto para o Rio de Janeiro, não participou da coletiva. Isso criou um certo estresse ali, né, na direção do Grêmio. Eduardo, olhando especificamente para os jogadores, Alan Patrick foi a grande estrela do jogo e do lado do Grêmio a gente pode ver umas pontuações bastante baixas. Apenas João Pedro, o lateral direito, consegue uma pontuação acima de 7, mas Alan Patrick destacadamente foi a estrela do jogo. Falando primeiro do lado vencedor, né, sem dúvida alguma o Alan Patrick está jogando muito bem. Ele está sendo aí o grande maestro desse meio-campo da equipe do Inter, né? Ontem ele deu assistências, enfim, ele participou muito do jogo em vários lugares, né, do campo, tanto da esquerda, da direita, pelo meio. Ele que serve, né, o Ener Valencia muito bem. Ontem o Ener Valencia conseguiu fazer o gol dele, né? Já que vinha desperdiçando muitos gols.
fez o primeiro gol, né, do Inter, logo aos 5 minutos do primeiro tempo. Lá que deixou todo mundo Verdade. furioso. Uma jogada extraordinária, mas... Podia ter resolvido o jogo um pouco antes, né? Mas enfim, conseguiu botar a bola para dentro. E o Alan Patrick, sem dúvida alguma, os números mostram, né? O mapa de calor também do Alan Patrick mostra muito bem isso. É aquele cara que tá pegando a bola, ó, ele se movimenta por todas as partes do campo, né? Principalmente ali pela meia esquerda. Sem dúvida alguma, tá sendo o grande camisa 10 realmente dessa equipe do Inter. E do lado do Grêmio, né, como a gente viu também as notas ali, a verdade é que ontem o meio-campo gremista, né, principalmente ali o Pepe, o Vila Sante, o Cristaldo e o Carbaggio, né, eles não conseguiram jogar de uma forma que a bola chegasse lá na frente para o Soares, né? O Ferreira ontem jogou pela esquerda, ficou um pouco, na minha avaliação, um pouco isolado demais ali do lado esquerdo, e a bola não chegou com muito volume, com muita precisão, com muita exatidão ali para o Soares. Por isso até que a nota do atacante uruguaio não foi tão boa ontem no Clássico, apesar dele ter feito o gol de falta, né? Um gol de longe até, uma falha do goleiro Rocher. Esse que foi um dos embates uruguaios, né? No Grenal de ontem, o Soares de um lado, o Rocher de outro, ambos que são colegas, inclusive, da seleção uruguaia, né? Você vê que o Luis Soares até tentou, ele se movimentou muito, ele cai mais pelo lado esquerdo, né? Como dá para ver no mapa de calor, mas sem dúvida alguma a bola ontem não chegou para ele, viu, Ricardo? Notava-se que Luís Soares estava muito desacompanhado. Quanto a Rocher, pelo menos no estádio, pareceu muito, a barreira abriu. No primeiro golo, realmente, João Pedro, parece que há ali alguma responsabilidade do guardião, mas a barreira do Grêmio, a barreira do Internacional abre totalmente no segundo golo e Rocher acaba por nem ter assim tanta responsabilidade quanto isso, né? E mesmo no primeiro golo, há muita gente à frente do guardião. Sim. Inclusive foi o Alan Patrick que abriu na barreira, né? Ele tentou dar um pulo, a bola passou entre ele e o Vitão. Exatamente. Mas assim, mesmo assim, a bola não foi tanto no cantinho, assim. Eu acho que dava realmente pro Rocher ter chegado na bola. O chute tão forte, assim, tão veloz, né? Mas enfim, realmente aqui é fácil falar, né? Mas ali no momento, com muita gente na frente e tal, acaba sendo muito complicado. E só uma atualização, né, dos números do Grenal. Ontem foi o Grenal 440. Agora a gente tem 161 vitórias para o Inter, 141 vitórias do Grêmio e 138 empates. E o Inter está perto de fazer o gol de número 600 do Grenal. Ele já tem 597 gols do Grenal contra 572 gols da equipe do Grêmio, né? O tricolor, o imortal, como a torcida gremista gosta de chamar o seu time. Já referiste aí, Eduardo, esta época, a primeira vitória do Internacional. Consegues ajudar-nos minimamente com o histórico? Como é que está nos últimos jogos? A gente analisou antes do jogo, penso que as últimas 5 partidas. Como é que ficou agora essa questão em relação ao Internacional? Esta vitória acaba por contrariar até um pouco a estatística recente, não é? O Grêmio no Beira-Rio vinha de vitórias folgadas e agora perde por 3-2. Exatamente. Inclusive tem números interessantes também sobre os treinadores. Ontem foi a primeira vitória do Kudê no Grenal. Foi o 7º Grenal dele, né? Ele que tinha 4 derrotas e 2 empates, ele conseguiu a sua primeira vitória, né? Nos últimos 3 jogos, contando com o de ontem, temos 2 vitórias gremistas e 1 vitória do Inter. E o Renato, que ontem, é lógico que ele jogou o Grenal como jogador, mas como treinador, né? Foi o 28º Grenal do Renato ontem e ele só perdeu 5. Havia perdido 4, ontem foi a quinta derrota dele diante do Grêmio, né? Ele que só dirigiu o Grêmio no Grenal. Então ele tem agora 12 vitórias, 12 empates e 5 derrotas. As estatísticas dos técnicos, também vimos os números dos jogadores, é a história dos números do Grenal 440. Eduardo Gerac, muito obrigado. É um prazer sempre contar com a tua análise semanal. Talvez, Eduardo, apenas só mesmo antes de sairmos, percebemos como é que ficou a classificação, como é que cada um acaba por ficar no campeonato. Há uma diferença muito grande ainda entre os dois. Como é que isso ficou, então, Eduardo? Exatamente, Ricardo. No caso do Grêmio, agora ele está na 3ª posição com 44 pontos ganhos, 11 pontos atrás do Botafogo, né? É lógico que nunca houve nunca nenhum time conseguiu tirar uma vantagem tão grande nessa altura do campeonato, mas o Grêmio ainda sonha, por que não, e de repente chegar ao Botafogo. Agora, no caso do Inter,
na 12ª colocação ali com 32 pontos ganhos, o Inter tem que olhar um pouco para baixo e um pouco para cima, né? Ele está 5 pontos à frente ali da zona do rebaixamento, mas está 10 pontos atrás ali da vaga para a Libertadores, que é um sonho ainda da torcida do Inter, né? Que o time consiga se classificar para a Libertadores. É claro que a Sul-Americana está mais perto, né? Mas de repente o Inter ainda sonha. Porque agora também vai depender o seguinte, né, Ricardo? Se o Fortaleza ganha a Sul-Americana e o Fluminense ganha a Libertadores, teremos aí 8 vagas, né? E tem que ver também a colocação do São Paulo, que já tem uma vaga na Libertadores, por causa que venceu a Copa do Brasil. Então, de repente, a gente vai ter ali um G8 ou até G9 que vão para a Libertadores no ano que vem. Então, o Inter ainda pode sonhar, por que não, com essa Libertadores via Campeonato Brasileiro. Até porque vencer o Grenal é sempre uma injeção de moral extra, não é? Como os próprios números da história indicam, é sempre um grande clássico. Agora sim, Eduardo, muito obrigado, como sempre um prazer. Já a seguir agora no Flash Score Podcast vem aí a Elaine Trevisan e eu também para entrevistarmos o Lucas Rafael. É uma grande história do zagueiro do Red Bull Bragantino que em muito poucos anos saltou da Série C até ao segundo classificado da Série A do Brasileirão. É já a seguir. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao Flash Score Podcast, mais um produto da Flash Score para a gente falar muito de futebol, trazer histórias toda semana, é claro, trazer dados e informações, que é isso que você já está acostumado no Flash Score. Bom, a gente começa esse episódio de hoje com uma entrevista especial com o Lucas Rafael, zagueiro do Red Bull Bragantino, chegou aí no último dia da janela para compor esse elenco, que vem fazendo história também no Brasileirão. Mas antes de apresentar o Lucas e conversar um pouquinho com ele, vamos falar com o Ricardo Duarte, meu parceiro hoje aqui no podcast. Tudo bem, Ricardo? Olá, Elaine, boa tarde, tudo bem? Bem-vindos ao podcast da Flash Score. Mais um episódio, mais uma bela conversa com o Lucas, o zagueiro do Bragantino. Vamos a isso, seja bem-vindo, Lucas. Obrigado, mais uma vez, muito obrigado por essa oportunidade de estar aqui, de poder apresentar para vocês um pouco da minha história, de contar um pouco da minha trajetória, e é isso, estou muito feliz de estar aqui. Bom, Lucas, você falou da trajetória, a sua trajetória é uma trajetória espetacular aí, de muita luta, de um jogador que vem buscando aí o seu espaço no futebol, já passou pelo futebol português, internacional e agora retorna, né, repatriado aí ao futebol brasileiro. Vamos começar entendendo como o Lucas entrou no futebol. Quantos anos você é de Barueri, aqui pertinho de São Paulo, como que foi aí seu primeiro contato e de fato chegar ao futebol profissional? Então, foi, caraca, muito tempo. Eu com 9 anos, com 7 anos comecei no futsal do Grêmio Recreativo Barueri, incentivado pelo meu pai, mas naquele tempo era mais por diversão mesmo, nada sério, algo relacionado a sonho. Era mais por diversão e para poder sair um pouco da rotina monótona que é da onde eu venho e poder me divertir. E comecei com 7 anos no GRB, no futsal, dali fui crescendo e migrei para algumas escolinhas da região, ainda no intuito só de me divertir mesmo, de sair um pouco da rotina, e algo que eu gostava mesmo, que é jogar futebol. E migrei para algumas escolinhas ali da região, e com 10 anos eu tive a primeira oportunidade assim num clube, que foi a Portuguesa, que eu tive a oportunidade de ir para lá. E fiquei 1 ano na Portuguesa, no tempo eu era atacante. Você vê a minha qualidade, o atacante para zagueiro. Mas é o caminho, né? Todo goleiro começou como atacante. Isso é verdade. Quem não quer fazer o gol? O sonho de todo goleiro é fazer o gol, comemorar. E eu não fui diferente, comecei dessa forma, como atacante, e fazia os meus golzinhos, mas ainda assim era um pouquinho pé duro. Então fui rodando ali, depois de um tempo fui morar no Piauí, com a minha avó,
porque meu pai tinha me levado para lá. Eu passei um ano com ela, dos meus 15 aos 16 anos. Até ali não tinha ido mais para nenhum clube, era só em casa, trabalhava ali, né, nessa altura, antes de ir para o Piauí, com 15 anos, 14 para 15 anos, eu comecei a trabalhar na região de Barueri ali mesmo, entregando marmita, no centro comercial, que é um centro comercial bem grande em Barueri. E eu trabalhava ali, entregando marmita, com 14 para 15 anos, ganhava meus R$ 400 por mês. Dava para fazer nada, mas era alguma coisa que estava pingando. E em 2013 para 2014 eu fui pro Piauí. Aí fui morar com a minha avó, passei um tempo lá, estudando e jogando bola ali, mas nada de clube, e não tinha me aparecido nada, era mais para estudar mesmo e morar com a minha avó um tempo. Aí foi quando eu voltei para São Paulo, isso em 2015, regressei para São Paulo e tive uma triste notícia, assim, triste notícia não, uma triste vivência mesmo, que eu estava em casa, então eu recebi a notícia, eu estava em casa e vivenciei aquilo. Na véspera do meu aniversário, 24 de março de 2015, a minha mãe veio a falecer dentro de casa, vítima de um infarto fulminante, e foi um momento muito difícil para mim. Não sabia o que fazer, fiquei extremamente desesperado, mas naquele momento, e depois eu precisei ser forte, porque eu fiz uma promessa no leito, né, que eu iria cuidar das minhas irmãs e iria cuidar do meu pai, para minha mãe. Eu fiz essa promessa para ela, então eu não poderia demonstrar fraqueza, porque para mim, assim, no meu ver, o choro, eu sei que não é uma demonstração de fraqueza, mas ali eu pensava que era uma demonstração de fraqueza, então eu não poderia chorar na frente das minhas irmãs. E naquele momento eu procurei ser o mais forte possível, e aconteceu algo no velório dela que, tipo, no momento eu não vi como um start novamente para minha vida no futebol, mas que realmente foi um start, que foi um rapaz que trabalhava na Câmara Municipal de Barueri. Ele me viu a minha estatura e perguntou pro meu pai se eu jogava futebol, isso no velório, eu tava nem querendo saber disso, de bola, nada. E ele perguntou pro meu pai foi super tranquilo como e conversou com ele. E ele falou, pô, leva o menino lá no complexo esportivo de Barueri para fazer um teste. E vamos ver o que vai acontecer. Aí meu pai me levou, nessa altura eu era volante, já era ali para primeiro volante, e foi. Passei no teste, aí voltei a jogar futebol em um clube assim, que tinha um nome, uma história em São Paulo, que era o Barueri. Porque quem não conhece o Barueri de 2009, lá na Série A e tudo mais, naquela altura eu era mascote do time, entrava segurando a mão dos jogadores, e poder estar ali para mim foi um start e um momento muito único assim na minha vida, para esse recomeço. E dali para cá aconteceram muitas coisas. Dali para cá, uma história, acho que fenomenal, surpreendente até mesmo para mim. Eu me sinto muito feliz e motivado assim a às vezes dar um passo para trás e olhar tudo isso que eu fiz, que não me vangloriando, longe de mim, porque toda honra e glória é de Deus. Sem Ele, eu tenho certeza que nada disso seria possível, porque é Ele que me dá forças para levantar, Ele que me dá condição física boa para eu estar fazendo o meu trabalho e estar fazendo a minha parte. Então, acredito que Deus é os 50%, Ele está fazendo os 50% dele, eu estou fazendo os meus 50%, mas sem Ele, eu acredito que nada disso seria possível. Lucas, é um caminho muito impressionante o seu, sem dúvida, até por aquilo que acaba de contar. Você tinha que idade quando isso aconteceu? Pelas contas, teria 18 anos, talvez, não? Não. Quando a minha mãe veio a falecer, eu tinha 16, que foi na véspera, né? Ela faleceu quando eu tinha 16, e quando eu fiz 17 anos, eu tava enterrando ela, entendeu? Então você chega ao futebol mais a sério aos 17 anos. Para muita gente seria tarde, não é? Isso.
No entanto, não foi, não é? Não foi assim tão tarde para você. 8 anos depois, você está no segundo classificado da Série A do Brasileirão, já jogou na segunda Liga em Portugal. Aconteceu tudo muito rápido na sua vida, certo? Tipo, as coisas aconteceram. É a forma que você falou, foi muito rápido, mas, assim, ao meu ver, quando eu comecei a falar, poxa, futebol é isso que eu quero para minha vida, eu preciso disso, essa promessa que eu fiz para minha mãe, eu vou conseguir cumprir ela através do futebol. Então, para mim, assim, demorou até para acontecer, que eu esperava que fosse um pouco mais rápido. Hoje em dia você vê, poxa, aqui no Bragantino mesmo, a gente tem meninos de 0,4, 0,5, que entra e joga super bem. Então, aí você vê a prematuridade que estão botando esses meninos para jogar e tudo mais. E eu achava que para mim ia ser da mesma forma, mas realmente não foi. Eu acredito que tudo isso que eu passei serviu para me dar maturidade e para me preparar para esse momento, entendeu? Muito bom. E não é só, né? A gente fala por esse caminho difícil aí que você passou com 17 anos, já tendo que encarar essa situação, mas durante a trajetória aí também, depois de buscar essa vida profissional, tiveram outros percalços no caminho que você teve que atravessar e você chegou a vender bolo de pote, é isso, Lucas? E, cara, então, eu passei por um momento difícil, passei por vários momentos difíceis, na verdade. Em 2020, começou aquele surto de Covid e pronto, eu estava numa equipe da 4ª divisão de São Paulo, que hoje fez uma junção, é o Vossen, aqui de Assis, que hoje é Vossen Assisense, se eu não me engano. E acabou que, poxa, era a 4ª divisão de São Paulo, meu salário já não era essas coisas, e aconteceu a pandemia, e a gente teve que ir para casa, porque os clubes que não tinha essa receita, que não tinha calendário, não tinha como se manter. E o pessoal meio que fechou, era o certo, era ir para casa e se cuidar. E eu tive que ir para casa, tive que voltar para casa e não tinha esse fundo de garantia, entende? E, tipo, eu tinha uns R$300, 300 a 350. Fui no Atacadão em Osasco, no Açaí Atacadista, sabe? Comprei os produtos que tinha para comprar, comprei embalagem e tudo mais. E, poxa, e vendia bolo, colocava lá que eu vendia e fazia entrega a domicílio, mas eu não tinha uma bicicleta, então eu ia na sola, a pé mesmo. E, poxa, sempre ali escutava, sabe, graça dos outros, entende? Mas eu acredito não, isso nunca me abalou. Muito pelo contrário, eu sabia o percurso que eu queria, que eu tinha que trilhar, mas para trilhar eu tinha que passar por esses momentos. E eu tive que passar e foi um momento difícil, mas um momento feliz. Se não tivesse passado por esse momento, acredito que eu não estaria aqui também. Só uma curiosidade aí nesse capítulo, Ricardo, rapidinho, que ele falou que ele vendia o bolo de pote, foi lá, comprou, mas eu quero entender quem fazia esse também é bom na cozinha? Você que produzia ou só entregava? Cara, modéstia à parte, eu sou fenomenal na cozinha. Masterchef. Eu Masterchef na cozinha. Mas nessa altura não era eu quem fazia os bolos. Nessa altura eu namorava uma menina. E essa menina que fazia os bolos e eu só vendia. Tá. Vendia bolo e vendia trufa. Lucas não era o pasteleiro nessa. Ah. Lucas, mas isso 2021 foi ontem. É muito impressionante ouvir você falar, porque 2021 foi. Você hoje é zagueiro, fez os últimos. No último não jogou, mas antes disso fez 2 jogos que começou de início. E vou dizer novamente, no segundo classificado do Brasileirão. Ou seja, se tudo continuar assim, o normal é você jogar Libertadores no próximo ano. Então, como é que em apenas 2 anos você regressa ao futebol,
passa da 4ª Divisão Paulista, joga em Portugal e depois vem para o Red Bull Bragantino, um projeto dessa dimensão. Ajude-nos a entender, porque eu confesso que estou aqui ansioso para ouvir. Cara, se eu falar pra você que nem eu entendo isso, cara. Deus, cara. Aí piorou. Não, mas a verdade é que eu sou um cara que trabalha muito, que não olha, assim, a dificuldade da situação. Eu acredito que eu não tenho olhos apenas para a dificuldade, eu olho mais para oportunidade. Como eu te falei antes, da situação do Covilhã, eu sou extremamente grato ao Covilhã, e é um lugar que eu gosto, que, tipo, acho que se eu daqui a 20 anos parar de jogar e tiver uma condição boa, uma condição de comprar uma casa ali naquela serra, eu vou comprar uma casa naquela serra, porque eu gostei da cidade, gostei do queijo da serra, aquela cidade é muito boa. E tipo, na altura, o Covilhã, ele tava brigando para não cair. O Covilhã tava brigando para não cair. Eu cheguei, tava mudando o turno, a gente tinha somado apenas 7 pontos. E eu tava naquela, e apareceu a oportunidade de eu ser emprestado para lá, porque eu não tava tendo tanta sequência numa Estrela, e apareceu a oportunidade de ir pro Covilhã. E, poxa, acredito que se fosse outro ali, ia falar, pô, não vou pra lá, certeza que vai cair, e sei lá. Mas não, a minha mentalidade era o seguinte: eu preciso jogar, eu preciso de minutos, e eu tenho metas. A minha meta era 2.000 minutos, eu consegui atingir essa meta, graças ao Covilhã. E por mais que não tenha... Você foi, desculpa Lucas, você foi para Portugal para o Estrela, não é isso? Você, para que as pessoas que nos estão a ouvir entendam, você sai do Brasil, vai para Portugal para o Estrela da Amadora, que é um clube histórico em Portugal, mas que estava na 2ª Liga. Começou a jogar, magoou-se e depois não foi tão fácil reintegrar-se no inicial e é emprestado ao Covilhã. É esse o percurso? Exato. Quem vê sabe que o Estrela tem um time bem sólido, principalmente na época passada, é um time bastante sólido. Acho que a gente perdeu um jogo na competição, que foi justamente para o campeão Moreirense. Acho que foi um jogo só. Era empate e vitória, era um time bastante sólido. Então eu comecei jogando a competição titular com o Mr. Sérgio, e depois acabou que eu perdi um pouco de espaço e me machuquei, aí eu perdi espaço de vez, e apareceu essa oportunidade para regressar e voltar ao bom futebol. E falando disso, fica no interior de Portugal. Desculpa, Helene. Apenas para quem não conhece, a Covilhã fica no interior de Portugal, na serra mais alta do país. Faz muito frio e muito calor. Como é que você conviveu com isso? Porque faz mesmo muito frio, chega a nevar na Covilhã. Caraca, você vê, a gente aqui é um país tropical, aqui São Paulo é uma loucura. Pô, esse dia tava 38 graus, 40, sensação de 42 graus e poxa, e do nada frio. Lá não, lá é aquele frio seco. Eu cheguei lá, meu Deus do céu, eu não sabia o que era neve. E já olhei pra serra, assim que eu cheguei, olhei pra serra, a serra tava branca. E, tipo, no momento foi um desespero ali, mas eu fui me adaptando e foi muito bom ali. Até gostei, eu prefiro jogar no frio do que no calor. tá aí, já entendeu um pouquinho de onde é, e pelo jeito que o Lucas falou e o Ricardo concordou, tem um bom queijo lá também. Vou ter que conhecer esse queijo, querer conhecer aí também. Mas você fala desse regresso. Como foi isso, Lucas? Essa negociação para voltar para um projeto do tamanho que é o Red Bull Bragantino. A gente viu nas últimas temporadas um time que vem cada vez mais se fortalecendo, figurando aí com força na Série A. O Ricardo já falou aqui, mas é sempre bom ressaltar. Atualmente é o 2º colocado na elite do futebol brasileiro, no Campeonato Brasileiro. Como foi essa proposta e essa negociação? Porque você é oficializado no último dia da janela, né? Então tinha toda aquela questão, e também tinha muito o questionamento em relação ao elenco do Red Bull Bragantino, porque tinha perdido 3 peças importantes e só tinha contratado uma. Então todo mundo pergunta, quem vai chegar, quem quer chegar, e daí você chega no último dia da janela. Então, foi assim, foi uma terça-feira, ou numa segunda para uma terça-feira. Já em Portugal, acho que já era meia-noite, no Brasil acho que era 9. E eu tava me preparando para dormir, o meu empresário, o Juan, ele me mandou uma mensagem. Foi até engraçado.
Ele mandou uma mensagem e falou, Lucas, o Bragantino tá interessado em você. Aí eu falei, mas qual o Bragantino, mano? Aí do Bragantino, pô, só tem um. Aí eu falei, não, pô, tem o Bragantino do Pará também. Aí ele começou a falar risada, Aí ele falou, não, é sério, é o Bragantino. Eu falei, com que você tá esperando, cara? Toca um barco, não quero saber de mais nada, só quero ir, vambora. É uma oportunidade incrível. Em 2, 3 anos que eu volto a jogar série, aparece uma oportunidade de Série A de um clube com uma projeção gigantesca. Poxa, eu não pensei duas vezes e foi justamente no penúltimo dia da janela. Aí eu falei, acelera as coisas aí que eu quero ir. E no último dia eu fiquei naquela expectativa. Os caras vão me anunciar, não vai me anunciar, vai me anunciar, não vai me anunciar. Já tinha assinado as coisas tudo. E já tinha arrumado a mala, tava pronto pra vir para o Brasil. Naquela ansiedade. E acabou que fechou, deu tudo certo. Aí eu dei um pulo de alegria lá no apartamento. Foi de repente, mas foi muito bom, cara. Muito bom mesmo. E como é que foi quando chegou? Caixinha falou consigo, Pedro Caixinha, qual foi o seu primeiro impacto? Você regressa ao seu país para jogar na Série A no Brasileirão. Qual foi o seu primeiro impacto ao regressar? Então, assim que eu botei os pés aqui no Brasil, já fui muito bem recebido, principalmente pela diretoria e pelo pessoal do marketing também do Red Bull Bragantino, dando todo o apoio possível para mim, para eu me sentir em casa, para me sentir tranquilo, para eu me sentir bem. E assim que eu cheguei, o pessoal também me recebeu bem, o Mr. Pedro conversou comigo, e como eu falei, acho que eu falei em outra entrevista, se eu não me engano, que o que eu trago assim de Portugal e dos portugueses, principalmente dos misters, assim, que são bastante família, que eles procuram saber mais o lado pessoal da pessoa, como está em casa, como está, como você está de cabeça, até mesmo para poder te ajudar fora de campo, para você dar o seu 100% dentro de campo. E aqui não tem sido diferente, e foi uma recepção muito boa, calorosa, que me deixa cada vez mais motivado para poder estar agregando e ajudando o pessoal no que for preciso, entende? Ô Lucas, nessa sua, como a gente passou aí na sua vida, e é uma virada de chave muito rápida de você sair da Liga 2 de Portugal para vir para o Red Bull Bragantino, é uma pergunta bem pessoal do que você entende dessa sua chegada no Red Bull Bragantino. Você acredita que por estar em Portugal, já no futebol, que é o futebol aí, a origem do Pedro Caixinha, você acha que você teve um olhar diferenciado? Se você estivesse jogando no Brasil, você acha que você teria essa atenção também do Red Bull Bragantino ou que Portugal te colocou ali até por estar nessa escola e aqui você regressar para um técnico que é dessa escola, se você teve um olhar especial por estar lá? Bom, então, eu acredito que o pessoal aqui de scout, principalmente, do Bragantino, acho que o que eles observam mais é a questão da projeção e se o atleta tem ou não projeção para estar vestindo a camisa do Red Bull, para estar aqui. Tanto que, se for ver, a maioria dos jogadores, até mesmo que veio de fora, Mosqueira, se eu não me engano, ele estava jogando na Colômbia e, se eu não me engano, não era nem na primeira, nem na segunda, não, acho que na segunda liga da Colômbia, não sei, não me lembro se era na primeira. E o pessoal do scout viu uma projeção nele, tanto que ele veio para cá, ele acabou com o jogo contra o Flamengo, eu vi esse jogo lá de Portugal. Poxa, ele é um excelente jogador e o pessoal viu essa projeção nele. Eu acredito que se eu permanecesse aqui no Brasil, respondendo sua pergunta, eu acredito que Portugal foi de extrema importância, até mesmo para eu estar sendo visto e para eu estar sendo notado. Porque se eu tivesse mantido aqui, estava no Boa Esporte antes de ir para Portugal. Estava no São Caetano, 2022, só ano passado. São Caetano, Boa Esporte, Estrela da Amadora. Eu acredito que essa minha chegada no Estrela, pode ser que eles tenham me visto aqui, isso eu não sei a fundo, mas pode ser que eles tenham me visto aqui na Série A2 ou algo do tipo, mas que eles
estavam esperando para ver se tinha essa maturidade, para ver se... Bom, não sei assim a fundo, mas eu acredito que Portugal foi muito importante para chamar a atenção. Ô Lucas, e qual é o segredo do Red Bull? Porque não há como não ficar surpreendido com esta época do Bragantino. Nós vemos a equipa jogar, o time jogar, e entendemos que há uma ideia muito clara de jogo, que é um time muito organizado, com muitos jogadores com essas características que você fala, não propriamente grandes estrelas do futebol. Claro que há pessoas, jogadores, Ramires já jogou no Basileia, Juninho Capixaba tem uma trajetória conhecida no Brasil, mas tem o Lucas, que jogava no Covilhã na época passada, tem o Mosquera, tem vários outros jogadores que não seriam propriamente, ou teoricamente, à partida, considerados de primeira linha. E, no entanto, o Red Bull é, muito justamente, diria eu, o segundo classificado nesse momento. E, bom, não é impossível, de forma alguma, pensar em poder ser campeão, porque se é segundo, se o Botafogo, que é o líder, está a perder pontos, não é impossível. Qual é o vosso segredo, Lucas? Eu acredito que não tem segredo, assim, eu acredito que é mais meta, que é a nossa identidade, na verdade, que é focar no próximo jogo. É o que o Mister sempre diz, o mais importante é o próximo jogo. A gente venceu esse jogo contra o Palmeiras, mas o jogo contra o Palmeiras foi até às 9 horas da noite. Dali pra cá a gente tem que comemorar a vitória, sim, certo? Mas depois é pensar no Atlético Paranaense, que é o nosso próximo desafio. Ser campeão ou não ser campeão, eu acredito que vai ser uma consequência dos nossos desafios diários e dos nossos passo a passo, que é o próximo passo. É o Atlético Paranaense, depois o próximo passo é o Santos na Vila, depois o Flamengo, depois o Fluminense e assim por diante. Eu acredito que se a gente manter assim, focado no próximo passo, sempre no próximo passo, a gente vai atingir os nossos objetivos. Tanto que foi isso que nos colocou nessa posição hoje, que no regresso ao retorno do Campeonato Brasileiro, a nossa meta, o nosso foco era ser melhor do que fomos no primeiro turno. Ser melhor do que fomos no primeiro turno. E assim estamos fazendo. Acredito isso, que se a gente continuar no passo a passo, vencendo os jogos, vencendo o próximo jogo, focado no próximo jogo, e mantendo essa linhagem, o título é consequência, mas a gente mantém uma sequência boa, entende? Tudo bom, e vamos combinar que você falou passo a passo, os passos tão difíceis, né? Porque vocês vão encarar quem tá querendo ficar na primeira linha, time grande que tá lutando para continuar na elite. Então, pensando, elite, né? De Campeonato Brasileiro nunca vai ter um passo de fato, se dá juntando os melhores 20 times do Brasil na primeira divisão. Lucas, e o passo a passo na sua carreira? Porque vem de um jogo importantíssimo contra o Palmeiras que você não segurou na titularidade. Dentro do time aí, você chegou recentemente, a gente pode colocar aí 2 meses, né? Vai completar agora, 1 mês e pouco, que você tem nessa caminhada. Como que tá isso para você? Esse passo a passo de figurar titular num jogo, depois num jogo importante que talvez você estava aí com uma ansiedade de por que não jogar contra o Palmeiras, que vem com boas últimas temporadas. Como que tá isso para você, você sentindo ali essa troca da comissão com a comissão técnica? Então, comigo mesmo, eu mantenho a minha cabeça boa. Extremamente boa. Eu sei que eu acabei de chegar aqui. Tem meninos que estão aqui há, uma época inteira, 2 anos, 1 ano. Então, eu tô ali, tranquilo, trabalhando, conhecendo o pessoal, estudando o pessoal, ganhando a minha confiança, porque eu estava vindo de uma pré-temporada, de uma pré-época. Cheguei aqui, o pessoal já estava voando, eu estava começando a alçar voo. Então, eu tô ali, ganhando a minha confiança, trabalhando dia após dia. E sempre tudo está na mão do Mister, a verdade é essa. E, ele optar por me dar a oportunidade de começar jogando, ou de não começar jogando, ou de estar num banco, independente do que seja, eu vou estar ali para dar o meu melhor. Isso não foi diferente em toda a minha trajetória, toda a minha vida, e não pode ser diferente aqui. Aqui é da mesma forma, passo de cada vez, tranquilo, cabeça boa. Uma hora vai chegar a minha oportunidade, assim como não esperava, mas joguei contra o Luis Soares, que até pouco tempo atrás eu estava vendo só pela televisão,
não tinha nem dimensão de como era, de estar do lado dele, de jogar ali, de estar dividindo terreno com ele. Joguei contra uma forte equipe que era o Grêmio, que mesmo estando no Brasil, mesmo nascendo no Brasil, nunca tinha jogado antes. Joguei contra uma equipe que está brigando também para se manter, que é o América Mineiro. E tinha essa expectativa do Palmeiras, acabou que não aconteceu, mas a cabeça é boa, um passo de cada vez e no tempo certo acredito que as coisas vão acontecer. E como é, Lucas, a relação com os outros jogadores, Léo Ortiz, Real, e como é um dia na sua vida? Como é que é um dia na vida do Lucas Rafael? Depende, você tem que ter personalidade para estar no meu lugar, hein, mano? Brincadeira. Imagino. Não. Eu sou um cara extremamente tranquilo. Um dia na minha vida, o que você ia fazer? Você ia treinar, trabalhar duro, e ali dar uma tratada legal, chegar em casa, escutar uma musiquinha, preparar um ranguinho e descansar, cara. Mas falando dos meninos, eles têm me tratado super bem, cara. Principalmente a linha de trás. Todo lugar, assim, a maioria dos lugares que você vai, assim, sempre tem aquela rivalidade, porque a gente quer jogar e tudo mais. Mas aqui não tem isso. E, poxa, eu sou respeitado pelos meninos, respeito eles. E, poxa, o tratamento tá bom, a convivência tá ótima. E eu acredito que temos muito a crescer e acrescentar pro Red Bull. É legal você falar isso, Lucas, porque às vezes quando você chega numa posição que tinha muitos jogadores no DM, talvez essa rivalidade poderia acontecer de buscar titularidade, mas é legal você falar que eles te receberam bem e que vai muito num de família, né? Que você já tinha falado que o Pedro Caixinha trabalha assim. Eu até queria falar de futebol, mas você deu uma deixa aí que eu preciso voltar um pouquinho. Porque você já falou que é bom cozinheiro, que manda bem aí a Masterchef, você falou que chega em casa, coloca uma musiquinha. Qual é a musiquinha que o Lucas coloca aí quando chega em casa? Que ritmo que bate aí na sua casa? Ixi, aqui toca de tudo, hein, cara? Poxa, eu gosto de escutar de tudo um pouco. Depende do momento, depende da minha vibe, depende da minha energia. Mas quando eu tô cozinhando, assim, quando eu vou preparar algo que eu preciso de inspiração, aí eu coloco um Manhattan pra tocar, uma musiquinha mais antiga, anos 70, 80, eu gosto. Bom, a música, ela perguntou, mas eu também fiquei com a questão do rango. O que é que você cozinha, Lucas? Qual é a sua especialidade? O que você gosta de comer, mano? Eu, bacalhau, naturalmente. Não, aí você já foi longe demais. Peixe, né? Não, vai uma picanha, vai muito bem, sem dúvida. Amo feijão, feijão é muito bom. Eu faço de todo um pouco, feijão, arroz. Tive que aprender muito cedo, cara. Pô, que a gente vem assim, periférico. Que eu sou nascido e criado em Barueri, Parque Imperial, favela, na favela do Paiol, no Parque Imperial. E às vezes quando a mãe ia trabalhar, o pai ia trabalhar, a gente ficar sozinho, a gente tem que fazer alguma coisa. Então ali com os meus 12 para 13 anos, eu já arriscava fazer alguma coisa. Não saía legal, mas arriscava. Aí depois eu fui aprender, aperfeiçoando. Ô, Lucas, você falou aí do Luiz Soares, para a gente voltar um pouquinho do futebol, que realmente é um cara que figurou aí nos principais times, principais ligas, principais competições, e você teve ali a oportunidade, como zagueiro, não sei se é oportunidade ou dificuldade, né? Porque Dificuldade. parar o homem ali e com um passe, ele realmente faz muita diferença. Nesse seu retorno aí, tem algum nome que você consegue falar, ó, esse cara foi o mais difícil de jogar contra, porque marcar ele não é legal? E se tem aí nomes que você vê dentro do futebol brasileiro, na Série A, que você gostaria de jogar contra, eu acho que não só por entender que você pode ressaltar seu trabalho marcando um nome forte, mas também por essa história que você falou dele, você via ele em outros times e, poxa, entrar no gramado com um cara desse nível. Poxa, então, assim, um cara assim, em específico, que até então
deu um pouquinho de trabalho e é chato pra caramba. Eu esqueci o nome dele, acho que é André Luiz, não sei, que ele é do Moreirense, acho que tá ainda no Moreirense, ponta de lança do Moreirense. Ele é chato pra caramba, forte. Mas é um cara que eu tenho vontade, assim, de jogar contra, que eu acredito que se eu fizer uma boa partida e tudo mais, vai ressaltar o Lucas, vai mostrar o Lucas, é o tal do Gabigol. O tal do Gabigol. Esse eu acho que vai te trazer dificuldade, sim, hein? Tal do Gabigol. Você tem aí a oportunidade, né? Porque o Flamengo tá segurando no calendário do Red Bull Bragantino nas próximas rodadas e você já compõe o elenco. E em relação à comissão técnica, Lucas, você trabalhou com treinadores brasileiros antes de ir para Portugal, foi para Portugal e agora retorna. Você acha que tem muita diferença do trabalho? Porque aqui se discute muito isso, né? Principalmente porque no Brasil a gente teve a chegada de muitos treinadores portugueses e é uma discussão até na imprensa muito se essa escola de fato é diferenciada, vem trazendo os bons resultados. Para você que trabalhou aí com treinadores diferentes, você sente a diferença? Então, depende. Porque eu nunca trabalhei assim com treinadores poxa, a gente vai falar, treinador de Série A de brasileiro e tudo mais, treinador a esse nível. Mas é óbvio que diferencia muito dos treinadores que eu trabalhei de Série A2, de Paulista, de Módulo 2 de Mineiro e tudo mais. Diferencia muito. Eu acredito que a gente aprende. Com todo mundo que passa na nossa vida contribui de alguma forma. Isso é óbvio, não tem como negar. Mas os treinadores portugueses, assim, eu tenho um carinho especial. Tenho um carinho especial por todos. Pelo Mr. Sérgio, pelo Mr. Alex, pelo Pedro Caixinha, pelo Pedro Malta. Eu tenho um puta de um carinho, desculpa ter a expressão, porque eu tenho aprendido muito, muito mesmo com eles. E eu acredito que eu tenho muito a crescer. Boa, muito bom. Mais algum? É aquela conversa. Ficaríamos aqui o resto do dia a conversar com o Lucas, eu não tenho a mínima dúvida. A questão é que não podemos. Só lhe podemos agradecer imenso, desejar-lhe muito boa sorte, que a sua carreira continue essa ascensão meteórica, porque realmente você merece. Muito obrigado pela conversa, pela partilha. Nem sempre é fácil nós falarmos de coisas tão pessoais, mas realmente, Lucas, muito boa sorte, porque você merece e foi um prazer enorme recebê-lo aqui no Flash Score Podcast. Volte sempre no final da época, se quiser, estaremos cá para o ouvir. Mas se você for me convidar, eu vou estar aqui, pode ter certeza de se vai ter mais história, né? Brincadeira. Mas, assim, eu que agradeço de verdade a oportunidade que vocês estão me dando de ser visto, de ser conhecido. E não falei, acho que sim, 50% de tudo que eu já vivi, porque eu acho que se eu fosse falar aqui, ia demorar, meu celular tá até descarregando, ia descarregar assim. Mas se fosse para falar de realmente tudo, assim, ao pé da letra, a gente ia demorar bastante. Mas eu agradeço de fato, eu acredito que vocês sabem, vocês dois principalmente, sabem da história que foi contada. E agradeço mais uma vez pela oportunidade que vocês estão me dando de estar aqui. É isso. Boa, Lucas. Eu vou quebrar o protocolo que o Ricardo já se despediu. Juro que essa é a última, só para finalizar, porque a gente não sabe daqui 6 meses onde você vai estar, porque a sua caminhada é muito rápida. Mas na sua cabeça você tem aí uma projeção onde o Lucas quer estar, onde você quer estar, onde você quer chegar, só que foi tudo tão... A gente fala rápido, muito no tempo do futebol, Lucas, que a gente está contando nos últimos anos, mas conhecendo toda a sua história, a gente entende que é uma caminhada que não foi tão rápida assim, longa. Mas para você, até onde o Lucas quer chegar, só pra gente fechar? Cara, na minha cabeça o que só passa é projeção. Eu só penso em crescer cada vez mais, e eu sei que para isso eu preciso trabalhar. Na época passada, assim que eu cheguei na Covilhã, eu conversei com a Mayra, que é a psicóloga que eu faço, e eu apontei para ela que eu tinha
quatro competições que eu tinha muita vontade de jogar, que eu quero jogar e espero um dia poder jogar, que era, em primeiro lugar, a Premier League, segundo lugar, a La Liga, depois a Série A Team e por último, o Brasileirão Série A. E eu nem pensava em estar aqui agora, para ser sincero mesmo. Não queria voltar para o Brasil agora, não pensava, não esperava ter projeção no Brasil agora. Pensava que se eu voltasse de Portugal para cá, ou seria para uma Série C ou uma Série B. E Deus foi tão generoso comigo que no último dia da janela me apareceu uma oportunidade de um clube, de um grupo gigantesco, de uma proporção gigantesca que é o Red Bull. E eu não pensei duas vezes. E praticamente em menos de 6 meses que eu coloquei lá como meta jogar tais competições, eu estar numa Série A de um Campeonato Brasileiro, disputando vaga para uma Libertadores e para um possível título. Não tem mais o que falar, cara. Só vivenciar cada momento, aproveitar cada momento para que, se Deus quiser, como você mesmo disse, daqui a 6 meses eu poder estar sonhando bem mais alto e para a honra e glória do Senhor Jesus. É isso. Obrigada, Lucas. Eu e o Ricardo, a gente vai continuar, porque tem muito podcast ainda para você aqui no Flash Score. E aí, Ricardo, a gente vai ver o Lucas provavelmente ou no italiano, ou no espanhol, ou no inglês, porque a caminhada dele era brasileiro, Série A, La Liga e Premier League. E aqui na Flash Score a gente acompanha todos esses campeonatos, inclusive a gente tem transmissão aí da nossa equipe do Brasil também para você acompanhar, então fica de olho que o Lucas deve figurar, quem sabe em outras competições aqui da nossa cobertura. Então, Lucas, obrigado, agora sim, para finalizar, e eu e o Ricardo segue, mas grande abraço, muito obrigado de novo por você topar participar. Obrigado a vocês, viu? Forte abraço. Tchau, tchau. Bom, Ricardo, agora é com a gente. Vamos continuar na sequência a história da semana.